Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fabiana Jordão e hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Então, o Teorema de Pitágoras é um teorema basicamente aplicado no triângulo retângulo. E algumas definições importantes desse teorema, alguns conceitos importantes, é exatamente o motivo dele ser aplicado apenas no triângulo retângulo. É porque, para o Teorema de Pitágoras existir, precisa haver um ângulo de 90 graus no triângulo. Então, só os triângulos retângulos é que possuem essa propriedade. Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo o triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus e o lado exatamente oposto a esse ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. No conceito do Teorema de Pitágoras, nós temos que ele descreve exatamente essa relação do cateto com as hipotenusas. Então, aqui nós temos uma aplicação desse teorema, que é um problema que envolve também alguns cálculos de física, alguns conceitos de física, como distância, velocidade e tempo, tá? Então, dois navios, A e B, partem em sentidos diferentes, o primeiro para o norte e o segundo para o leste. O aluno precisa ficar ligado nesses conceitozinhos básicos, porque todo norte a gente entende que seja para cima, né? E todo o leste para o nosso lado esquerdo. Nesse caso, aqui, ó. Então, sempre que o problema disser assim, partiu para o sul, para baixo, partiu para o norte, para cima, tá? Então, precisa se ligar nesses conceitozinhos aí. O problema fala que dois navios A e B partem em sentidos diferentes, o primeiro para o norte e o segundo para o leste. O navio A, ele tem uma velocidade constante de 30 km por hora. E o navio B tem uma velocidade constante de 40 km por hora. A questão é, o problema pede a distância entre eles. E, no caso, ele deu a velocidade de cada navio, né? Então, distância com velocidade não são grandezas iguais. Pede, então, o tempo, né? Qual será a distância entre eles após 6 horas. E o aluno precisa ter esses dados. Digamos, o navio A tem uma velocidade de 30, o navio B tem velocidade de 40. O tempo é de 6 horas para os dois, né? Um desenvolve uma velocidade um pouco maior do que o outro. Não temos a distância percorrida de A e nem de B. A gente não tem a distância percorrida, nem do móvel A, nem do móvel B. Então, como ele quer a distância entre eles dois, a gente precisa encontrar primeiro qual é a distância que o A percorreu até esse determinado ponto. E qual distância que o B percorreu até esse determinado ponto. Para a gente poder, então, calcular a distância entre eles. Tá? Lembrando que 30 e 40 não são distâncias, são velocidades. Vejam as unidades de medida, quilômetros por hora em cada uma. Certo? Então, vem aqui para o quadro comigo para a gente desenvolver esse problema de uma forma bem mais clara, né? Olha só, pessoal. Aqui nós temos os dados principais do problema que o slide passou para a gente a respeito da velocidade de cada navio, de cada móvel. Então, esse conceitozinho aqui básico de física, né, a fórmula da velocidade, que é a distância dividida pelo tempo, certo? A velocidade nós temos, a distância de A gente precisa encontrar e o tempo de A nós também temos. O problema falou que eram 6 horas para os dois navios, né? Então, montando aqui rapidinho, explorando essa fórmula da velocidade, nós temos V, que é 30, então eu vou trocar V por 30. Não precisa botar a unidade de medida agora, tá, pessoal? Só no final. A distância de A, que é exatamente o que eu quero saber, e o tempo que o móvel A percorreu, que foi, deixa eu substituir aqui, 6 horas. Então, fazendo o cruz-credinho aqui rápido, ó, lembrando ao nosso aluno que quando o denominador não aparece, ele é 1, você considera como sendo 1, não precisa colocar, mas se quiser colocar também não tem problema. Então, quando você faz o cruz-credo aqui, ó, dA, distância de A, vezes 1 é a distância do móvel A, e 30 vezes 6, 180 quilômetros o móvel A percorreu. Então, eu peguei aqui uma reprodução do triângulo retângulo que nós tivemos lá no slide. A distância de A aqui eu já posso colocar 180. Falta achar essa distância de B, tá vendo? Aqui é o móvel A e aqui é o móvel
B. Então, vamos calcular a distância de B aqui no cantinho, ó. A velocidade de B é 40, o tempo também é 6. Então, novamente, eu exploro a fórmula da velocidade, que é a distância sobre o tempo. V eu vou substituir por 40. A distância de B eu não sei, é isso que a gente vai calcular. E T eu substituo por 6. Fazendo o cruz-credinho aqui de novo, ó. Vou puxar aqui para cima. Distância de B. Lembra que aqui embaixo tem 1, ó. E 40 vezes 6, 240 quilômetros. Pronto, pessoal. Agora nós temos as distâncias dos dois móveis, tá? Então, aqui, 240. Gente, vamos lembrar agora que isso aqui é um triângulo retângulo. Todo lado oposto a 90 graus é a hipotenusa, certo? E os outros dois lados, que são as duas distâncias, são os nossos catetos. O Teorema de Pitágoras enuncia que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Por isso que é tão importante e só pode ser aplicado no triângulo retângulo, porque não teríamos como encontrar a hipotenusa se fosse um triângulo qualquer. Então, a hipotenusa é exatamente a distância que a gente quer, certo? O cateto aqui eu vou associar que esse primeiro cateto seja 180 ao quadrado. O outro 240 também ao quadrado. E aqui, ó, x ao quadrado é igual 180 vezes 180, 324. Como tem o zero, ó, acrescenta 2 zerinhos, porque a potência é 2, tá? Mais 240 ao quadrado, para ficar mais fácil, eleva 24 ao quadrado, tá? Então, 24 ao quadrado, ó, 500, deixa eu fazer aqui porque fica melhor. Olha só. Ó, 576, tá vendo? Multiplica só 24 por 24. Gente, isso é uma dica importante que eu dou, principalmente em matemática básica. Se a potência é muito grande, multiplica só o da frente, ó, 576. Aí, um zerinho aqui, ó, você acrescenta aqui no final, tá? Então, aqui eu vou apagar, pra gente continuar aqui do lado, tá? Então, quando você soma aqui, ó, 32.400 com 576, ó, 32.400 com 57.600, olha só, ó, 90 mil. E aí, lá vem outra regrinha aqui, ó, pra gente calcular isso aqui de uma forma bem mais simples. Esquece os zeros, tá? Porque você não vai ter que fazer a raiz quadrada, x é igual a raiz quadrada de 90 mil. Por que raiz quadrada, professora? Porque o expoente 2, ele passa com o inverso da potência. E o inverso da potência é a raiz quadrada. Então, o 2 passou para cá como raiz quadrada, tá vendo? Veja que aqui tinha x elevado ao quadrado. Deixa eu apagar esse b aqui para vocês não confundirem, ó. X elevado ao quadrado e aqui ficou só x, porque o quadrado passou para cá na forma de raiz. Então, quanto é a raiz quadrada de 9? Não é 3? Então, a raiz quadrada de 90 mil é 300. Então, 300 é a distância aqui, ó, dos dois navios após terem percorrido 180 e 240 quilômetros em 6 horas. Ok, pessoal? Então, esse exemplo aqui é um exemplo bem bacana, porque ele envolve outros conceitos de física, tá? E outras dicas importantes, acessem lá o canal da escola, se inscrevam, marquem um sininho para assim que surgir uma videoaula bacana, vocês receberem a notificação. Por hoje é só e um beijo para todos.